Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento em que você estiver assistindo. Hoje, 1º de setembro de 2020, justamente às 12 horas e 41 minutos, o IBGE divulgou o segundo trimestre, as contas do segundo trimestre do nosso PIB. Né? E por tudo que nós já tínhamos conversado, né? Redução do comércio, dos serviços, da indústria, tudo declinando. É claro que no segundo trimestre de 2020, o PIB declinou 9,7%. 9,7% em relação ao primeiro trimestre também de 2020. Entenderam? Então, 9,7% de declínio no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2020. Eu queria apenas abrir um parênteses e dar uma explicação para vocês, porque quando o IBGE divulgou, estão noticiando, eu escrevi isso num jornal aí, eu não sei, eu não lembro do jornal, mas quando o IBGE divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2020, o IBGE informou que o PIB diminuiu 1,5%. Mas essas séries históricas, elas sempre sofrem revisões, sempre. Mas, na verdade, o PIB, né, do primeiro trimestre de 2020, ele não diminuiu 1,5%. Ele diminuiu, sim, 2,5%. Mas fiquem calmos, não existe nenhum tipo de ilicitude, alguma matemática. Não, isso é comum, isso é muito comum. Vocês querem ver uma coisa? Só para nós fecharmos esse parênteses. Estão lembrados quando eu analiso a evolução do PIB? Por exemplo, de 2015, o PIB diminuiu menos 3,55%. Em 2016, o PIB diminuiu 3,28%. Agora, na atual série histórica. Mas em 2018, eu escrevi artigos e botei lá a tabela do Banco Central, que não mais existe essa tabela, mas os percentuais eram diferentes. Eles foram revisados. Se você pegar um artigo, ainda bem que eu sempre coloco o endereço eletrônico ou eu coloco a tabela mesmo, né? Porque o endereço eletrônico deve estar inexistente, né? Mas em 2018, o IBGE apresentava 2015 e 2016, 2 anos de recessão, mas com percentuais diferentes. A diferença não era tão acentuada, mas teve diferença. Né? E quando nós estamos falando de bilhões e bilhões, né, aí de dólares, né, qualquer 0, alguma coisa, qualquer casa decimal é importante. Né? Então, fechando o parênteses, então, está explicado isso, né? Isso não tem nada mais. Isso aí é uma rotina. É uma rotina. Então, o PIB, no segundo trimestre de 2020, declinou, né, 9,7%, né, comparado com o primeiro trimestre também de 2020, com o ajuste sazonal. Em relação a 2019, o segundo trimestre, né, de 2020 declinou 11,4% em relação
ao segundo trimestre de 2019. E eu quero lembrá-los que 2019 também não foi assim esplendoroso, não. Em 2019, o PIB cresceu apenas 1,14%. Em 2018, o PIB cresceu 1,32%. Em 2017, também cresceu, mesmo percentual, isso aí ainda vai ter revisão, 1,32%. Mas quando você considera 2015 e 2016, nós não recuperamos ainda. Porque 2015 o declínio do PIB foi de 3,55%, em 2016, na época do governo Dilma, né? 2016 também parte do governo Dilma, né? O PIB diminuiu 3,28%, uma retração de 3,28% em 2016. Fazendo uma ressalva, né, que a Dilma ela foi afastada para o processo de impeachment no dia 12 de maio de 2016. Aí assumiu Michel Temer. Mas a política que ela vinha desenvolvendo lá, até no primeiro governo dela mesmo, e em 2014, e em 2015 também, e em 2016, né, essa política econômica, ela teve continuidade. Ela não parou, não. O Temer assumiu em 12 de maio de 2016, encerrou a conta zero, vamos começar tudo outra vez. Não! Aquelas mazelas, né, de 2015 e parte de 2016, né, mazelas de natureza macroeconômica, né, mazelas que foram implementadas pela equipe do governo Dilma, né, elas tiveram continuidade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é porque mudou até da forma que ela saiu também, né, um impeachment, né, uma expectativa negativa muito desastrosa, né? Não é porque saiu a Dilma no dia 12 de maio de 2016, afastada, repito, para responder o processo de impeachment, né? Não é por isso que nós temos... Vamos iniciar agora um outro jogo, 0 agora, 0-0. Não! Mas elas pretéritas continuaram ainda a afetar, né, o país, a sociedade, as indústrias, né, as pessoas. Nada, não parou assim, não. Né? Aliás, o Temer também, em 2017, era só ele, o PIB cresceu 1,32%. Em 2018, 1,32%. Aí vem o Bolsonaro, 1,14%. Então, eu quero lembrá-los que 2019 não foi um ano de grande crescimento econômico. Agora, 2020, a situação já não estava lá muito boa. Né? Agora, com a pandemia, com a evolução, com o isolamento, né, horizontal, né, o afastamento horizontal, isso aí realmente abalou, né, as atividades empresariais. Né? Em valores líquidos, vamos fazer uma pequena análise aqui. No primeiro semestre de 2020, primeiro semestre, 1º de janeiro até 30 de junho, né, de 2020. Em relação ao ano de 2019, o PIB retraiu 5,9%. Entenderam, né? Primeiro semestre de 2020,
em relação ao primeiro semestre de 2019, o PIB retraiu, diminuiu, recuou 5,9%. E repito, o PIB de 2019 não era nenhuma Brastemp. Desculpa, agora eu falei o nome da marca, mas não tem problema não. Já estava, o PIB não era tão. Agora, no segundo semestre, o aspecto positivo foi a agropecuária, né, que cresceu 1,6%. Mas a agropecuária, a participação dela na constituição do PIB é pequena. Serviços, indústrias, né, é isso aí, o percentual é elevadíssimo, né? A indústria declinou também no primeiro semestre de 2020 em relação ao primeiro semestre de 2019, declinou 6,5%. Os serviços, 5,9%. Interessante, né? O PIB declinou 5,9% no primeiro semestre e os serviços, o setor terciário, que é gigantesco, né, na construção do PIB, também declinou 5,9%. São números interessantes, né, repetitivos, não? Mas nem tudo foi ruim. Teve situações ainda piores, digamos assim. Entre as atividades industriais, destacam-se quedas nas indústrias de transformação, 17,5%. Papai do céu! Construção civil, menos 5,7% de crescimento. E a construção civil é muito boa porque ela é intensiva em mão de obra. É interessante você estimular a construção civil porque você aumenta, o governo aumenta, né? Consegue aumentar o nível de emprego, porque ela é intensiva em mão de obra. A atividade de eletricidade, gás, água, esgotos, também redução, 4,4%. E apesar da lei ambiental não ser desprezada nesse país, né, morreram muitas pessoas, né, lá em Minas Gerais, né, sem declarar o nome da empresa, né, mas mesmo assim as indústrias extrativas tiveram, mesmo respeitando a lei ambiental, elas tiveram uma retração de 1,1%. Nos serviços, os resultados negativos ainda continuam, né? Na ordem de 19,8%. Transporte, armazém, correio, 19,3%. Comércio, 13%. Tudo declínio, hein? Tudo caindo. Tá? A administração, defesa, saúde, educação pública e tal, menos 7,6%. Né? Agora, por outro lado, sensacional, o Arthur tem uma certa neurose com as instituições financeiras. Né? O Arthur, não sei não, ele tem que tomar bastante chá de alecrim, né? Que ele diz que gosta, porque... Né? Mas as instituições financeiras, tudo caiu. O mundo caiu. Né? Tem até uma música da minha mãe, essa música, o mundo caiu. As instituições financeiras, elas tiveram um avanço de 0,8%. Mas num contexto em que a indústria
transformação diminuiu 17,5%, e os serviços também 19% de queda, 19,8% de queda. Então, as atividades financeiras, de seguros, né, elas tiveram uma expansão de 0,8%. Legal, né? Pô, parabéns, parabéns. Parabéns para as instituições financeiras. Parabéns. Elas sempre. O que eu sempre digo, seja no crescimento, na recessão, na estagflação, seja em qualquer momento, as instituições financeiras estão sempre ganhando. Sempre. Né? O país pode ficar destruído, mas as instituições financeiras sempre conseguem oferir ganhos indecentemente elevados. Muito bem. A formação bruta de capital fixo, que é o investimento, né, que gera emprego, né, retraiu 15,4%. Consumo das famílias, ele é tão importante que o consumo das famílias, ele participa, a participação dele em o consumo das famílias é em torno de 62, 63, 65% no PIB. No PIB. Olha só como o consumo das famílias é importante. Mesmo assim, o consumo das famílias reduziu 12,5%. Mesmo com o auxílio do governo Bolsonaro, né, os R$ 600, né, que, como se diz muito, né, é pouco para quem recebe, mas é muito para o governo, porque são milhões de pessoas, né? E mesmo com os R$ 600, né, que as pessoas receberam, né, uns números expressivos, né, mesmo assim, o consumo das famílias declinou 12,5%. Agora, tem um detalhe. Isso não vai ser para sempre, os R$ 600, né? Vai ser reduzido, parece-me, para R$ 300. Não está ainda firmado ainda, mas a proposta do governo é de R$ 300. Pode ser que a Câmara coloque em 400, eu não sei, mas vai diminuir, não vai ser esse valor de R$ 600, não. Vai diminuir. A proposta do governo é de R$ 300. Então, essa é a situação. Como você percebe que até mesmo o consumo das famílias, né, realmente que teve uma queda, né, uma queda drástica, 12,5%, né, considerando que o consumo das famílias representa 62, 63, 64, 65% do PIB. Então, um recuo do consumo das famílias, ele realmente ele afeta a economia. Afeta a todos, né? A economia, que eu digo, seja consumidor, seja empresário, idosos, pessoas convalescentes, né? Afeta a todos. Né? E, sinceramente, vamos agora tentar, nesse segundo semestre, né? Porque o PIB reduziu no primeiro semestre de 2020 em relação ao primeiro semestre de 2019, 5,9%. Então, o governo tem que desenvolver atividades econômicas, né, que propiciem, né, o crescimento econômico. O governo, eu escrevi vários artigos sobre isso, o governo perdeu muito tempo com a reforma da Previdência, que na verdade prejudicou muitos, né? Muitos foram prejudicados na reforma da Previdência, né? Mas desgastou o governo. O governo tem que criar políticas de curto prazo
em que ele não necessite muito daquela burocracia, né, do legislativo, vai para o Senado, depois volta para isso aí demora. Uma política de curto prazo, o governo tem um instrumento legal para desenvolver, para aplicar e gerar emprego, gerar produção, gerar consumo, gerar até realmente aumentar a arrecadação tributária, que a arrecadação tributária ela incide sobre o nível de atividade econômica. Se a atividade econômica diminui, é claro que a arrecadação tributária também será prejudicada, isso é óbvio, né? Então o governo tem que criar um círculo virtuoso de crescimento, tentando. É difícil isso, porque essa queda de 5,9%, se o governo conseguir que o PIB cresça 5,9% nesse período, no segundo semestre, né, em relação ao segundo semestre de 2019, significa dizer que 2020, crescimento 0,00%. Empatamos. Se conseguir crescer 5,9% no segundo semestre. E trabalhar muito na balança comercial. Não vamos brigar com os chineses, por favor. Sem briga com os chineses, sem litígio com os chineses. Porque a balança comercial, ela tem uma participação na constituição do PIB. Então, já que o mercado interno está muito debilitado, né, todos os mercados estão debilitados, né? Não é só o Brasil, não. A Inglaterra, a França. Mas sendo que o agente econômico inglês, desculpem a expressão, ele tem gordura para queimar. Ele tem rendimento que possibilite ele viver durante algum tempo numa situação relativamente normal, né? Não é o caso do agente econômico brasileiro. Ele tem que trabalhar de manhã cedinho para poder almoçar, senão não almoça. Ele tem que trabalhar na parte da tarde para jantar. Estão percebendo a diferença? Porque o PIB inglês, o PIB da França também, o mundo até mesmo o mundo civilizado sofreu com a pandemia. Mas os agentes econômicos dos países civilizados são bem diferentes dos nossos agentes econômicos aqui residentes, né? Nós brasileiros. A maioria não tem rendimento suficiente para ficar um mês sem trabalhar, ou 2 meses, que não é o caso de muitos agentes econômicos ingleses, franceses. Porque lá não existe essa concentração de renda, ela é acentuada, mas é aqui no Brasil. E essa concentração de renda, isso impossibilita que o cidadão normal, aquele cidadão que ganha 1 salário, 2 salários, 6 salários, 4 salários mínimos, tal, se ele ficar um mês sem trabalhar, meu amigo, ele não tem condições, ele tem que trabalhar, ficar 2 meses, ele tem que pegar dinheiro emprestado, com familiares, não tem. Ou seja, repito, o agente, embora a crise tenha atingido também, né, os países civilizados, os agentes econômicos dos países civilizados, eles têm gordura para queimar, eles têm rendimento acumulado que possibilite sobreviver nessa pandemia durante algum tempo. Pessoal,
já são 24 minutos. Muito obrigado. Vamos emanar pensamentos de amor, alegria, é difícil, eu sei, né? De prosperidade, para que possamos, né, conseguir ultrapassar essa crise que está realmente diminuindo não só a quantidade de pessoas, né? Pessoas falecendo, né? São 120 mil pessoas aproximadamente, ou um pouco mais, né? Até agora já não deve ser mais. Né? Mas também que possamos ultrapassar essa crise para que possamos sobreviver, né? Almoçar, jantar, lanchar, né? Os filhos no colégio, e possamos ter uma vida realmente de primeiro mundo, mesmo sem ser de primeiro mundo, mas uma vida que seja agradável, né? Com felicidade. Que assim seja, meu Pai. E assim está feito, graças a Deus.